Você, engenheiro, não consegue crescer na carreira, sente-se estagnado sem o resultado que você esperava no seu contrato? É justamente isso que a gente vai falar na Semana de Estradas, né, que já está chegando, na semana que vem aí, e hoje nessa live a gente já vai fazendo o aquecimento para a Semana de Estradas, onde a gente vai falar como a gente pode lucrar com obras de estradas mais rentáveis, né? Nessa semana, então, né, a gente vai falar sobre o principal ponto que a gente precisa para gerar esses resultados no nosso contrato, né? Antes de ter os resultados no nosso contrato, a gente tem que gerar os resultados na nossa obra, né? Muitos pontos de melhoria que a gente sempre tem escondido lá nos nossos contratos e como a gente vai conseguir minerar, né? Garimpar essas melhorias e depois também a gente ser reconhecido por isso, né? Então são esses pontos principais aí que a gente vai estar abordando lá na Semana de Estradas. E hoje nessa live, né, como eu falei, a gente já vai fazendo já o aquecimento, os preparativos aí para a semana. Se você ainda não se inscreveu, o link está na bio, né? Vai ser de 14 a 17 de abril, o curso gratuito de Semana de Estradas, seu contrato de obra rentável em 2025. E já falando aqui sobre esse atalho, né, que eu quero colocar hoje, a gente tem alguns pontos que podem encurtar esse caminho, né, que podem nos facilitar aí nessa jornada. O primeiro ponto é a facilidade, né, de lidar com orçamentos, né, com itens de orçamento. Então, uma proximidade maior com o orçamento é fundamental até para a gente poder fazer uma boa gestão da obra e para a gente conseguir também esses pontos de melhoria que vão ser a chave para obras rentáveis, né? Obras rentáveis na obra que a gente está executando e um contrato mais rentável também para nós como profissionais, né? Uma maneira da gente ser reconhecido também por estar gerando essas melhorias, estar fazendo essa boa gestão nesse contrato. Então, boa noite para quem está chegando aí. A gente está aí nessa live de aquecimento para a Semana de Estradas. Falando então desse ponto de orçamento. Orçamento ele é uma atribuição principal em toda a gestão de obra, principalmente obras de pavimentação. Eu costumo dizer que estamos o tempo todo fazendo orçamentos. Então, mesmo às vezes quem está trabalhando fazendo orçamentos, trabalhando na gestão de uma equipe ali comercial que monta orçamentos, então é uma atribuição, é uma maneira de você estar atuando nessa área, você fazendo efetivamente orçamentos. Agora, quando você está fazendo a gestão de uma obra ou está fazendo planejamento de uma obra, você vai usar as mesmas atribuições, as mesmas atividades, né, de orçamento. Porque para a gente fazer um planejamento, a gente fazer uma programação de obra, a gente vai estar orçando, né, como se fosse mini orçamentos. Então são pequenas etapas dessa obra que vão ser executadas, que a gente tem que ter o domínio ali dos quantitativos, de quanto vai dar de receita, quanto vai dar de custo e mais os detalhes, né, o quanto eu preciso ter de produtividade, tudo que vai acontecer. Então a gente fazer a previsão disso tudo. Então a atribuição de orçamento é uma coisa que vai estar no dia a dia, né? Principalmente para a gente estar buscando essas melhorias. Porque uma obra, né, uma obra de pavimentação, ela pode tá rodando lá sem a gente fazer uma gestão próxima, né? Eu costumo dizer que a obra, o encarregado toca, os operadores tocam ali a obra e a obra vai sair, ela vai ser executada. Mas com qual resultado, né? Com qual gestão? Atingindo quais índices ali de produtividade, de custo, de rentabilidade. Então esse é o ponto, né? É o ponto de virada ali, é o ponto chave, né, que a gente precisa melhorar essa gestão da obra e a gente precisa atingir resultados melhores, tá? Então essa facilidade com o orçamento, né, em se elaborar um orçamento, é uma competência que a gente vai estar usando o tempo todo na gestão da obra, buscando melhores rentabilidades, buscando uma gestão melhor da obra, né? Boa noite para quem está chegando, Danilo, David, Everson, né?
A gente está aqui no aquecimento para a Semana de Estrada. Se você ainda não se inscreveu, o link está aí na bio. De 14 a 17 de abril, a gente vai ter o curso gratuito de Semana de Estradas, seu contrato de obra rentável em 2025. E nesse aquecimento, a gente começou hoje falando sobre orçamento, que é uma atribuição, é uma atividade fundamental para a gente fazer toda a gestão da obra, né? Então, para a gente tá fazendo ali os acompanhamentos, para a gente poder fazer uma boa gestão, a gente usa a nossa habilidade de fazer orçamentos o tempo todo, né? Fazendo mini orçamentos ali para as programações, por planejamento que a gente vai tocando no dia a dia. E aí, principal para esse orçamento ele ser linkado ali na prática, né? Porque em todas as áreas, né? Não só na engenharia, mas em todas as áreas a gente tem essa dificuldade entre a teoria e a prática. E também entre o orçamento e a execução. Então, se a gente tivesse uma fórmula mágica aqui, uma varinha mágica para a gente colocar, para a gente fazer, né, uma mágica aqui que linkasse isso, que conseguisse fazer o orçamento conversar com a produção, né, e a produção também conversar com o orçamento, mas infelizmente não existe. Então, é coisa prática, né, coisa do dia a dia, coisa a gente ir alinhando. Um ponto importante é a gente ter o retorno, né, esse feedback do que está acontecendo lá na obra, lá na produção, esse retorno para quem está orçando. Então é um ponto importante para a gente tirar as lições aprendidas e para a gente limpar esse canal de comunicação, né? Então quem está orçando ali está colocando as coisas que imaginou, né? Eu sempre digo que o orçamento é uma previsão do futuro, né? Você tenta imaginar o que vai acontecer ali na obra e você faz as suas considerações. Então você ter esse retorno, né? O que está realmente acontecendo, o que está sendo encontrado de empecilhos e dificuldades, tudo isso, essa informação tem que ir e vir. É uma comunicação. E comunicação, ela sempre tem duas vias, né? Ela tem a via que vai a informação e também volta a informação, né? Então a gente está aqui conversando. Então aqui, por exemplo, estou transmitindo essa live agora, nesse momento. Mas não deixa de ser uma comunicação, porque todos vocês estão aqui e tem uma parte para comentários. Então se alguém tiver alguma dúvida, de alguma observação, de alguma coisa que eu estou falando, você tem como colocar no comentário, né? Se você está vendo a gravação, também da mesma forma, porque sempre tem nessa rede social, né, tem uma maneira de você comentar e interagir. Então, esse exemplo, né, que eu acabei de dar, ele mostra que a comunicação ela é de duas vias. Ela vai e ela volta. Então, por isso, quem está falando do orçamento, né, da informação do orçamento, chegar lá na ponta e a produção conversar com o orçamento e o orçamento conversar com a produção, é da mesma forma. Tem essas mesmas vias de comunicação. Então é fundamental ter esse retorno, ter esse feedback, né? Aquilo que foi orçado, aquilo que foi computado ali nesse orçamento. Será que ele é execuível lá na prática? Será que isso acontece da maneira, né, que foi imaginado, né, que foi colocado ali? Então é fundamental ter esse retorno, ter esse feedback. Então, alinhar o orçamento com a prática, né? Com a execução, a teoria com a prática e a prática com a teoria. Então é um ponto importante. E assim a gente já vai entrando também numa outra palavra forte, que a primeira hoje na nossa conversa foi orçamento. A segunda palavra forte, ela passa a ser custos, né? Um conhecimento detalhado dos custos. Um conhecimento não raso, não só raso, mas mais profundo, mais aprofundado sobre os custos que a gente tem na obra. Tá? A gente poderia falar a noite toda aqui sobre tipos de custos que a gente tem na obra, né? E a gente sempre aborda aí nos conteúdos aí mais detalhados sobre orçamento, sobre vários tipos de custo. Dividindo, né? Começando uma divisão simples, a gente passa a ter custos diretos e custos indiretos. Lembrando que os custos diretos é tudo aquilo que é aplicado ali na obra e que está diretamente ligado à execução. Então, se eu tenho 1 metro quadrado de parede aqui para fazer, então eu vou ter lá uma quantidade de blocos, uma quantidade de cimento, quantidade de areia, né, de argamassa, que eu tenho para poder fazer essa parede. Da mesma forma, na mão de obra, eu tenho uma quantidade X lá de horas de pedreiro, horas de ajudante para poder fazer o assentamento
desses blocos, né, para construir essa parede. Então tudo que está ligado diretamente ao serviço é um custo direto. Então se eu tenho 1 metro quadrado, eu tenho esses insumos, né, essas atividades aí que eu detalhei, esses coeficientes, esses quantitativos, e se eu tiver 10 vezes mais do que isso, se eu tiver 10 metros quadrados, todas essas quantidades elas vão ser 10 vezes maiores, então está diretamente ligado ao serviço. Agora, se eu tiver um custo indireto, de repente eu tenho canteiro de obra, banheiro químico, ou até encarregado, né, que pode ser tratado como um custo indireto, ele vai estar aqui ligado ao tempo da obra. Então, se tiver um mês a obra aqui, né, os pedreiros executando as paredes, eu tiver um mês, eu tenho um mês de aluguel de canteiro, um mês de aluguel de banheiro químico, por exemplo. Eu tenho um mês do salário desse encarregado, desse engenheiro, desse técnico de segurança. Então, a gente tem custos diretos e indiretos. E dentro desses custos diretos, aí a gente vai abrindo, né? A gente tem materiais, a gente tem equipamentos, a gente tem mão de obra, a gente tem um monte de coisa, né? Vários itens lá. E a gente pode ter um detalhamento maior né, conforme a gente for descendo dentro desses grupos de custos. E aí se a gente for analisando, por exemplo, dentro lá dos materiais, né, eu citei que a gente teria bloco, teria cimento, teria areia, né, mas de repente eu preciso ter cal, eu preciso ter algum outro tipo de argamassa, ou eu preciso ter formas, né, sarrafo, prego. Então vários insumos a gente vai descendo, quando a gente começa a ter aço, tem arame também, tem coisas que são acessórias, né, que não são tão... não é o material que você enxerga só ali, você tem outras coisas como o arame, por exemplo, para fazer o aço. Então você passa a ter vários itens dentro desses custos. E aí, não só pensando nesses materiais diretos, a gente também vai ter muitos materiais de consumo, materiais que às vezes fazem parte até de indiretos, né? Por exemplo, materiais de limpeza. Então, para poder estar fazendo essa parede, esses vários metros quadrados de parede, eu não vou enxergar aqui os materiais, por exemplo, sabão em pó, água sanitária, vassoura, rodo, esse tipo de coisa. Mas esses materiais de limpeza eles vão estar lá dentro dos indiretos, né? Dentro dos custos que eu vou ter para ter um alojamento, para ter um canteiro. Então eu vou ter vários outros custos diferentes que não são só ligados aqui a esses materiais diretos, né, que estão saindo da CPU. Então eu vou ter vários outros custos. E como eu falei, a gente tem custo de materiais, custo de equipamentos, locações, né, locações tanto de imóveis, né, como um canteiro, um alojamento, né, uma residência para um alojamento, para um escritório, mas também aluguel do banheiro químico, aluguel de um rádio, né, comunicador para fazer parecida. Então a gente vai ter vários itens ali que fazem parte desses custos da obra. E voltando ali no nosso orçamento, o que vai ser alimentado no orçamento? A previsão dos custos que eu vou ter lá na obra. Então por isso é fundamental a gente ter o máximo de conhecimento de custos para poder alimentar um bom orçamento, né? Então a gente tem que conhecer também a empresa que a gente está trabalhando, como funciona essa apropriação desses custos, né? Para qual grupo de custo vai cada coisa, até para você ir lá depois numa próxima obra e já pegar um histórico, né? Materiais mesmo, parece algo simples, mas às vezes tem empresa que joga tudo dentro de um grupo de custos só como materiais. Tem outra que já detalha, né? Materiais às vezes de pedreira, ou materiais para CBUQ, né? Para uma usina de CBUQ, materiais betuminosos, outro tipo de materiais, às vezes materiais para sinalização, para fazer placas de sinalização, cavaletes, por exemplo. Então pode ter, né, cada empresa pode ter vários grupos de custos, aí onde a gente vai buscar as informações do histórico, né, de cada obra para poder alimentar os próximos orçamentos. E aí, descendo, né, depois desse degrau, então a gente começou lá orçamentos, um outro degrau falando de custos, e agora a gente tem mais a fundo, mais profundamente, a gente tem um outro degrau, que é o fechamento de custos, né? Então o fechamento desse período de custos que a gente tem na obra, ele vai nos dar também duas coisas: uma informação a mais para esses próximos orçamentos que eu tô colocando aqui, né? O quanto a gente pode apurar e conhecer esses custos, esses fechamentos de custos, e outra coisa para a gente poder
apurar o custo mais real possível lá na obra, né? A gente não deixar passar, às vezes a gente vai tentar tapar o sol com uma peneira, né? A gente vai tentar tampar a água descendo aqui, mas com uma peneira e ela pode estar cheia de buracos ali que a água pode passar, né? Então isso são falhas na apropriação de custos. Então falhas na apropriação de custos vão acabar caindo custos indevidos lá na obra, né, que não deveriam cair. Então, por isso, não adianta a gente orçar da melhor forma, né, e a gente fazer a gestão ali de só comprar o que é necessário, ou só alocar o que é necessário, só transferir o que é necessário de recursos para a obra. O ponto fundamental é tratar de que esse fechamento de custos ocorra da maneira mais justa possível. Então, a gente não pode estar pagando por algum insumo, algum serviço, algum custo que não caiu na obra. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático aqui de apropriação, por exemplo, de uma equipe de massa, né? Vamos dizer que a gente tenha várias obras, né, dentro da empresa, e é muito comum, às vezes você não tem equipe de massa, você não tem frente de massa para trabalhar na obra o mês inteiro. Então, às vezes, vem uma equipe, trabalha às vezes uma semana, 2 semanas ali soltando a massa em tudo que você tem na obra e de repente ela se desloca para a próxima obra, né? Ela trabalha alguns dias numa próxima obra e assim ela vai pingando, né? Ela vai mudando de obra. É muito comum, né? Principalmente quando você tem várias obras aí dentro de uma empresa. Mas como vai ser a apropriação dessa equipe de massa? Então é importante que seja apropriado exatamente os dias que a equipe trabalhou ali naquela obra. E isso não só para a mão de obra, porque vai envolver também os equipamentos que vêm, né? Vai envolver um outro ponto, pensando um pouquinho mais detalhado, até as horas extras, né? Como é feito o rateio? Será que é apropriado exatamente as horas extras que fez aqui para soltar a massa? É apropriado exatamente nessa obra que fez? Ou não? Às vezes a empresa pega e joga isso lá junto com a folha e depois vai fazer um rateio, né? Ela trabalhou 30% nessa obra, 40% na outra, mais 30% na outra. E as horas extras podem seguir o mesmo rateio. Isso pode não ser condizente com a verdade. Pode ser, às vezes, que nessa obra minha aqui, ele veio e fez todas aquelas horas extras porque aqui estava mais apurado, mais corrido as coisas. E acaba onerando as outras obras. Ou pode ser que não, né? Pode ser que, de repente, vamos imaginar, até que tem uma janela, né, para poder soltar massa em determinada obra e que seja só de sábado e domingo, por exemplo. Então vai ter muito mais hora extra essa obra que às vezes ele está vindo para poder aproveitar ali o final da semana ali para poder soltar um pouco de massa e liberando frente, né, frente pronta aí nessa minha obra. Então também não é justo que essas horas extras em algum eventual rateio aí que seja feito por todas as obras que acaba onerando alguma outra obra, tá? Então assim, exemplos, né, que eu dei que pode ser que aconteça aí na sua empresa, na sua obra, pode ser que não, né? Mas é fundamental a gente ter essa visão. E dentro também desses fechamentos, a gente sabe que tem muita coisa que às vezes foge do período, né? Eu dei esse exemplo aí de horas extra, mas vamos pensar também, tem muita empresa que às vezes apura a sua folha de 1 a 31, mas faz o fechamento de horas extras antes. Vamos imaginar que talvez ela faça o fechamento dia 15, por exemplo, ou dia 20, né? Apura essas horas extras para poder fazer o pagamento. Então, se ela apura antes, então vai acabar caindo no custo horas extras só até esse período. O outro período, que seria 15 dias ou 10 dias que seja, pode estar acontecendo, né, algumas horas extras, mas pode estar caindo só no outro mês. Então o que vai acontecer? Se a gente tiver muita hora extra, por exemplo, eu vou ter um custo baixo, porque eu sempre vou estar com um delay, né, com um delta aí. Isso pode estar, a gente pode estar produzindo mais, né, achando que a gente está conseguindo aumentar a produtividade com um custo mais baixo, mas essa conta está vindo atrasada. Consigo entender aí o delta, né, o delay que pode vir aí, por exemplo, com a apropriação de horas extras. O mesmo também pode acontecer com o custo de equipamento. Tá? Tem empresas que às vezes podem fazer esse fechamento, não no dia 31, mas pode ser que ela faça dia 20, dia 25, ou até dia 15, depende de quando é feita essa apropriação e essa conferência dos equipamentos. Isso também é fundamental
também uma conferência na ponta do lápis, né? Dando o mesmo exemplo, voltando no exemplo aí da equipe, né, de massa que veio, a gente tem que apropriar na obra, pagar na obra, por mais que seja um custo interno, né? A gente tem que pagar justamente os dias que os equipamentos estiverem disponíveis nessa obra. E neste exemplo de no fechamento antecipado, né, que não seja junto com o dia 31, que seja um pouco antes, pode ser também que fique dias, né, pode ser que fique 10 dias, se eu fecho no dia 20, vai ficar 10 dias jogando sempre para outro mês. E aí já é um custo, às vezes, bem mais expressivo até do que folha, do que horas extra dentro da folha, né? Então pode ser que a gente encheu de máquina ali, a gente adiantou a produção, mas a gente elevou, né? Alavancou a nossa medição, os custos não acompanharam porque eu estou devendo 10 dias de máquina para o custo da minha obra. Então esse custo acaba vindo atrasado. Aí sabe o que acontece se a gente não entra nesses méritos e não faz as provisões necessárias? Chega lá na última obra, né, no último mês da obra, né, o resultado tá lá em cima, né, tá bom o resultado, e aí parece que fecha aquele mês e aí começa naquele mês seguinte, né, que já não tem mais nada rodando na obra, começa a vir as contas atrasadas, começa a vir a conta desses custos que não caíram, né? Aí vem lá 10 dias de máquina, mais 15 dias de hora extra, sei lá, diesel pode ser também apropriado conforme o fechamento de equipamento, se ele for antecipado, alguma coisa assim. Então acaba vindo essa conta atrasada e se a gente não tem nenhuma provisão, ou se a gente não faz os tratamentos, as tratativas corretas ali no mês a mês, essa conta vem atrasada lá na frente e acaba derrubando depois o resultado da obra. Tá? Então essa visão de custo, de fechamento de custo é fundamental. Tá? Boa noite para quem vem chegando, Kesley, Yuri, Maciel, né? A gente está aqui no aquecimento da semana de estradas, né? De 14 a 17, na semana que vem a gente já vai ter o curso gratuito Semana de Estradas, seu contrato de obra rentável em 2025. Então a gente está já, né? Se você não se inscreveu, o link está na bio. A gente já está fazendo o aquecimento, a gente está falando de alguns atalhos, né, que a gente precisa para ter obras rentáveis. Né? A gente precisa gerar resultado lá nas obras, a gente precisa melhorar o resultado das obras para também a gente ser reconhecido por isso e a gente colher melhores resultados, né, uma lucratividade maior no nosso contrato também com a obra, né? Os nossos contratos de obra. Então a gente já falou aqui em algumas etapas, a gente está aprofundando isso, a gente falou nesse atalho, né, para a gente ter um bom conhecimento de orçamento, né, a gravação tá aí, depois você volta lá se você chegou aqui no meio do caminho, um bom conhecimento de orçamento que a gente usa o tempo todo para poder fazer planejamentos, acompanhamentos de obra, o tempo todo a gente está usando a atividade de orçamento. E depois disso, né, já no próximo ponto aqui, nesse mergulho, a gente entende que custos, um conhecimento apurado de custos, um conhecimento detalhado de custos, eles acabam embasando esse conhecimento de orçamento e eles acabam ligando a teoria com a prática, porque a apropriação de custos, os custos que houveram realmente ali na obra, vão alimentar os próximos orçamentos. E o próximo orçamento já pode ser o planejamento da próxima semana, planejamento do próximo mês. Então já é para e passo, né? Já é o mais rápido possível a gente já ir ajustando, né, o orçado com o real, o que está realmente sendo efetivado ali na obra, né? E depois já descendo, mergulhando um pouco mais, a gente já fala sobre os fechamentos e custos, né? O quanto é importante a gente estar ligado ali, próximo ali, de como cada empresa trabalha, né? De como ela faz essa apuração, esse fechamento de custos. E a gente falou sobre alguns descasamentos, algumas provisões que a gente precisa fazer, né? Um outro exemplo também dois exemplos, né, dá pra gente falar aqui, bem práticos aí do dia a dia, que toda obra acontece. Os aluguéis, a gente falou sobre aluguel, né, de alojamento, aluguel de canteiro, aluguel de escritório, né, dos imóveis. A gente sempre tem, quando a gente vai fazer uma locação, um aluguel de um imóvel, a gente tem lá o contrato, né, que ele diz que se você devolver algum imóvel antes de 12 meses, geralmente ele é passível de uma multa proporcional, né, que essa multa vai caindo. Então assim, se a obra é de curta duração, eu já preciso embutir essa multa. E a cada mês que vai passando, ela vai diminuindo, né? Ela vai minimizando
esse impacto. Então, quer dizer, começou o primeiro mês, se eu tenho uma perspectiva de ter uma devolução a curto prazo, eu preciso ter essa provisão. E mesmo que não tenha, vamos dizer assim, a obra é 1 ano e meio, as casas foram todas alugadas, o canteiro, o alojamento foi tudo locado já para o período inteiro da obra. Ok, uma coisa que a gente vai ter, né, que não tem como fugir, é a devolução. E nessa devolução, nessa vistoria de devolução, né, a gente sempre vai ter reparos para fazer, às vezes tem pintura para fazer no imóvel, e às vezes são custos expressivos, né? Às vezes não é nada que você tem que gastar, ou uns quinhentão, às vezes são vários R$ 1.000 para poder às vezes pintar uma casa, ou consertar, né? Não sei, parece que o pessoal parece que tem o dom, às vezes, de destruir os imóveis, principalmente quando é alojamento. Então a gente tem que ter uma provisão aí pelo histórico, né, das suas equipes, da sua empresa, o quanto você tem gasto aí nessas reformas. Porque você fala, de repente, é 4, 5, 6, 7 mil. Vamos dizer que seja 7 mil, por exemplo, para usar um número. E vai ter 10 casas, então é 70 mil. Né? Então já temos um custo expressivo aí para a gente ter essa provisão lá para o fim da obra. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer essas provisões, né, para já ter isso lá para frente. E o próximo passo é a gente também ter um controle disso. Né? Eu estou falando aqui que você tem um conhecimento de custos uma proximidade com o fechamento de custos, vai te dar os embasamentos aí para os próximos orçamentos, para as próximas obras. Então, será que eu estou apropriando isso no lugar correto? Será que eu tenho algum grupo de custo, alguma coisa assim? Ou mesmo que não tenha um grupo de custo, pode ser uma planilha de controle, né? Uma planilha de controle paralela que controle os aluguéis, por exemplo, onde eu tenho um histórico, onde eu possa ter um histórico, quanto que se gasta geralmente com reformas para devoluções. Isso pode ir alimentando a base de dados aí da próxima obra. Então, só voltando nesse exemplo dos 10 imóveis, aí a 7 mil, por exemplo, eu já tenho que começar a obra já com uma provisão de 70 mil reais, só para essas reformas. Né? Então eu tenho que ir produzindo, e eu tenho que ir reservando, né, diminuindo esse lucro, né, que eu tenho lá na frente, justamente por uma provisão de um custo que eu sei que vai acontecer. Se for uma devolução antes do prazo, né, como eu comentei, a gente poderia ter o valor da multa aí diminuindo cada mês, ou se for somente a devolução, os custos de reforma, de devolução, a gente já provisiona isso e isso fica até o custo acontecendo lá na frente. Então é um controle mesmo, já volta a falar de orçamento, né, um orçamento que você está fazendo, né, uma estimativa para um custo que vai acontecer lá na frente. E um outro exemplo, um segundo exemplo também muito, muito comum, é o mais básico ainda, é a apuração dos impostos sobre o faturamento. Tá? Então os impostos sobre o faturamento, eles nunca vão cair dentro do custo do mês. Então se a gente está trabalhando aqui dentro do custo de abril, quando a gente fechar o mês, entrar lá em maio e ter o fechamento de abril, eu vou te contar um segredo. Você não vai ter no seu custo os impostos sobre o faturamento. Por que não? Porque você tem um mês de competência. Então você vai apurar tudo que você trabalhou. Nesse exemplo, estamos trabalhando tudo em abril. E aí você vai, assim que virar o mês, você vai emitir a sua nota lá nos primeiros meses, lá nos primeiros dias do mês subsequente, certo? Aí você vai emitir sua nota. Aí sim, você vai dizer que o mês de competência é abril e eu estou emitindo a nota em maio, tá? Ok, sem novidade. Aí vão ser apurados esses impostos. Aí vão ser gerado o DARF e tudo mais. Então, essa empresa é do Simples Nacional, já gera lá, acho que é a DAS, né, se não me engano, igual ao MEI, né? Só que diferente, né, a apuração e tal, mas baseado lá no faturamento e tudo mais, a MEI é fixo, né? Mas se a empresa já é empresa de grande porte, o lucro presumido, ou lucro real, aí ela faz tudo separado, né? Faz PIS, COFINS, ISS, e IRPJ e CSLL. Então faz essas guias baseadas no faturamento. Então vai pegar esse faturamento, vai calcular o que é cada uma delas, né? E vai ser pago depois no outro mês, tá? Então, nesse exemplo, a gente trabalhou em abril, emitiu a nota em maio, mês de competência abril, emissão da nota em maio e vencimento desses impostos em junho, né? Então sempre para frente. Mas como que a gente consegue ter isso? Também vou contar outro segredo. Cada nota, cada medição que você fecha, né, cada valor que você vai fazer de nota fiscal,
já te dá o embasamento para você fazer os cálculos na unha, né, na mão, de quanto vai dar esses impostos. E aí, com esse cálculo, a gente consegue ir lá no fechamento de custo da obra e já falar, olha, o imposto sobre faturamento, esses X mil reais aqui, tá? Então, não é nem que você, vai ter sempre atrasado isso. O atrasado já é coisa de 2 meses atrás, né? Então, no primeiro mês da obra, por exemplo, eu teria um lucro maior se eu não entrar nesse detalhe de impostos. Se eu não fizer essa consideração de impostos, eu vou ter um lucro lá em cima, não estou colocando imposto nenhum. E aí, no segundo mês da obra, quando eu já tenho nota emitida, aí também eu não vou ter guia sendo paga. Eu vou ter guia sendo gerada, vou ter a nota sendo gerada, né? Mas as guias não vão estar sendo pagas. E geralmente no custo da obra, se apropria no custo da obra quando faz o pagamento, né? Ou emissão de nota, emissão de uma nota fiscal, né? Não tanto no pagamento, mas na emissão de nota. Então essas DARFs vão ser emitidas e provavelmente vai cair no custo da sua obra baseado, né, na emissão dessas DARFs, tá? Mas aí a gente acaba ficando isso com esse delay, né, com esses 2 meses de atraso. Então é importantíssimo ser feita essa provisão, sendo esse cálculo, se é baseado no faturamento, já faz o cálculo e já joga lá para frente o que for cair realmente, né? Só que no parênteses, a parte de imposto de renda de pessoa jurídica e o CSLL, às vezes tem empresa que faz apuração trimestral, se eu não me engano, parece que tem uma outra forma de fazer apuração mensal também, mas esse já é um imposto que muitas vezes já não é nem apropriado ali dentro da obra, porque ele já está mais ligado ao faturamento da empresa como um todo, né? Então, o imposto de renda, né, se a empresa deu lucro ou não, se ela for lucro real, aí vai saber se deu lucro ou não, somando as outras obras. Se ela for lucro presumido, não, aí já se presume que tem aquilo lá e já pode até cair no custo. Mas tem muita empresa que apropria isso separado, até porque às vezes você pode ter abatimentos, né? Você pode ter algum abatimento de impostos, ou essa questão, uma obra deu lucro, outra deu menos, outra eventualmente pode estar dando prejuízo. Mas aí é um detalhe só, né, de ver cada empresa se isso vai ser apurado dentro ou se isso vai ser apurado lá depois, na análise do custo da empresa como um todo. Tá? Então pode ser que essas duas guias aí que eu citei, elas acabem não entrando. Tá? E aí, dentro ainda dessa parte de fechamento de custo, a gente tem que aprender o máximo possível, né? Eu sempre digo que essas coisas de fiscal, contabilidade, isso às vezes está mudando o tempo todo, então a gente tem que estar próximo desses setores, né? Próximo do financeiro, do fiscal, do contábil, do jurídico ali da empresa, porque o tempo todo estão surgindo coisas novas, estão mudando legislações. Então a gente tem que estar antenado, tem que estar próximo dessas pessoas que estão vivendo isso o dia todo. Mas é importantíssimo, né, faz muita diferença a gente ter noção, a gente ter uma boa noção de todos esses pontos. Né? Por exemplo, a gente pega engenheiro que nunca viu uma DRE na vida. Se você não sabe o que é DRE, você está perdendo tempo. Né? Um demonstrativo de resultado no exercício. Então, assim, é o custo fechado ali. Mas o custo, às vezes, não do jeito que a gente apropria, é o custo que vai lá para a contabilidade, né? Com os grupos de custo, com tudo certinho lá que é apropriado. Então, também cada empresa tem a sua planilha, tem a carinha lá da sua planilha, do seu relatório. Então, a gente já tem que se inteirar, né? Qual é a DRE, né, da minha obra? Cada mês é fechado uma DRE e essa DRE que a gente confere lá, confere todos os pontos lá que vão para o fechamento de custo, que vão alimentar essa DRE. Um outro relatório que às vezes menos gente ainda conhece é o razão. Né? O que é o razão? Ele vai detalhar dentro daqueles grupos de custos que estão fechados na DRE todas as notas fiscais. Então, de repente, eu tive lá 4 notas fiscais de CAP dentro da obra. Então, na DRE vai estar lá, nota, sei lá, 101, 450, fornecedor tal, né, tal valor. Nota 101, 490, fornecedor tal, tal valor, numa outra data. Né? E outra nota, por aí vai. E lá na DRE vai estar fechado. Né? Vai estar gastos, por exemplo, com materiais betuminosos, 300 milhões de reais lá, 300 mil reais, sei lá. Então, o razão, né, esse relatório do razão, ele vem detalhado todas as notas e a soma dessas notas em cada grupo de custo vai alimentar a DRE. Tá? Comente aqui embaixo, né?
Quem já conhece a DRE da sua obra, né? Quem acompanha a DRE da sua obra, né? Já está inteirado com isso, ou está só fazendo os acompanhamentos aqui, vendo, ó, consegui X de medição e me passaram aqui que o custo foi Y. Né? Quem está nesse nível de detalhe aí de buscar os relatórios, os DRE, e o Razão também, né? Que é um passo além, né, de você ter um conhecimento da DRE. E o que alimenta também o Razão, que às vezes dá um pouco mais de detalhes, é o que é lançado realmente em cada nota. E isso só também nesse relatório Razão também a gente não enxerga, porque tem notas às vezes que tem vários itens, né? Eu dei esse exemplo da nota de CAP, mas aí pode ser que dentro desse relatório você não enxerga ali quantas toneladas você colocou de CAP em cada um deles. Então pode ser que a gente precise ter relatórios paralelos aí, relatórios mais detalhados de notas fiscais, por exemplo, para a gente poder ter uma abertura um pouquinho maior do que a gente tem dentro de uma nota de fornecimento de material. Tá? Porque se você for olhar isso dentro de um sistema, né, dá um trabalhão, você vai ficar clicando um monte de coisa. Então às vezes é bom ter um relatório mais detalhado, onde eu consiga pegar por insumo, por exemplo, né, por material, já ver lá quanto que chegou de CAP na minha obra, né, ter detalhado essas viagens, né, de CAP e as toneladas. Então isso são relatórios auxiliares, vamos dizer assim, né? Além daquele fechamento. Só voltando, a gente tem o DRE, né, aquele demonstrativo de resultado do exercício, que mostra lá os grupos de custos totais que a gente teve, a nosso faturamento, né, os nossos custos e o resultado. E aí a gente tem o Razão, né, que vai detalhar todos esses grupos de custos, né, mostrando as notas fiscais lá que chegaram, e como auxiliares a gente pode ter um relatório de notas fiscais que vai mostrar os materiais, né, os insumos lá, os quantitativos. A gente vai ter relatórios, a gente falou aqui um pouquinho sobre mão de obra, relatórios da mão de obra com relação do pessoal, horas extras, né, também são importantes. E aí indicadores, né, percentuais de horas extras também por funcionário, por equipe, né, para a gente ir enxergando e a gente ter o máximo de indicadores, até para a gente tomar decisões e fazer uma melhor gestão de obra. Falando de indicadores, usando esse exemplo também da mão de obra, aí já não faz parte do fechamento de custos. Isso faz parte da gestão. Eu citei, né, que a gente pode ter um indicador de percentual de horas extras aí para analisar uma equipe ou a obra total. Mas a gente pode ter também a rotatividade, né? O quanto, né, que o pessoal está... tem um outro nome para essa rotatividade, eu não estou lembrando agora. Se alguém lembrar, coloque aqui no chat. Tem um termo em inglês também para isso, eu já vou lembrar. Mas o quanto que o funcionário está saindo da empresa ali, quanto mais cedo ele sai, ele acaba gerando um custo que já fica mais pesado para você diluir. Tá? Sem a gente entrar em muito detalhe aqui, muito detalhe de departamento pessoal, aí, mas você imagina que um funcionário entra, tem um período de experiência, né? Acredito que, acho que, se não me engano, está em 45 mais 45, alguma coisa assim, ou 90 mais 90, já nem lembro mais. Mas assim, tem o primeiro período de experiência, eu acho que é 45 primeiro. Depois o segundo período de experiência. Aí, se ele sair, né, se ele for demitido dentro desse período de experiência, ele ainda não tem alguns benefícios, como aviso prévio e tudo mais. Não tem alguns encargos, algumas coisas que vão onerar. Mas se ele passou desse período de experiência, aí ele já passa a ter os encargos cheios, vamos dizer assim. Só que aí a gente teve um custo para contratação desse funcionário. Então a gente teve um custo lá de exame médico, às vezes um custo até de captação do currículo, de entrevista, tudo mais. Né? Teve um esforço, né? Um esforço tanto financeiro, mas quanto um esforço de trabalho, de tempo, né? De gente trabalhando para poder trazer esse funcionário. Olha lá, 45 mais 45. O Paulo tá nos completando aquela nossa informação. Então, experiência 45 mais 45. Passou disso, né, que dá os 90 dias, aí já, se for demitido, já no dia seguinte, aí já entra aviso prévio, proporcional de férias, 13º e tudo mais, né? Então, voltando lá, a gente teve um custo, que uma parte é financeira, outra parte é custo de que foi gasto mesmo, horas de pessoal ali para poder colocar esse funcionário para trabalhar. Passou esse período de experiência, ele já tem esses outros custos se a gente for demitir. Rotatividade de pessoal. Mas tem um outro termo,
tem um termo em inglês, que agora me... Turnover, deve ser isso aí, turnover elevado, é isso mesmo. Então, a gente analisar o quanto esse turnover, o quanto essa rotatividade pode ser alto, que pode estar trazendo mais custos para a obra, custos para a empresa, né? Então, você imagine que você gastou, né, esses exames médicos, essas coisas todas ali, contratação, empresa às vezes para trazer currículo, para fazer entrevista, colocou o cara lá. E aí, para demitir, a gente vai ter um custo também de exame médico, e aí a gente já passa a ter que diluir lá férias, 13º, aviso prévio, né? Porque aí já passa a ter aviso prévio, né? Que seria um salário a mais, aquela questão, ou tem que avisar, ficar trabalhando, ou já se paga, né? Que é uma coisa complicada, né? A gente, às vezes falar que o cara vai ser demitido, tem empresas, né, que já decidem já pagar esse aviso prévio para o cara não ficar trabalhando descontente. A gente podia ficar falando horas aqui sobre esses detalhes. Mas de qualquer forma é um custo. E aí esse custo vai ter que ser já diluído. Então, quanto mais o funcionário fica na empresa, né, quanto mais tempo ele passa na empresa, menos vai pesar esse custo dessa demissão. Tá? Essa questão de aviso prévio, essa questão de exames, né? Então acaba tendo uma certa diluição. E também tem aquela questão de que todo funcionário, né, todo mundo que entra numa empresa, ela tem um tempo de aprendizado, né? Então ele tem um tempo que ele está se adaptando ali às políticas da empresa, ele está se adaptando ali à equipe, ao líder, né, ao encarregado, então ele tem uma produtividade menor. Todo mundo, isso é natural, né? A gente tem que aprender com quem eu falo, né, como que resolve as coisas na empresa, então tem esse tempo também de aprendizado, essa curva de aprendizado. Então acaba também tendo uma produtividade menor. Então tudo isso são pontos aí que a gente precisa evitar. E a gente ter um indicador também de rotatividade, de turnover, também ajuda a gente ver o quanto essa gestão de pessoas, muitas vezes pode ser uma gestão de pessoas melhor ali para evitar essa rotatividade, né? O buraco também pode estar em vários lugares, né? A gente pode ter vários problemas, mas uma boa gestão de pessoa, via de regra, né, ela consegue melhorar esses índices aí de rotatividade, tá? E dando um próximo passo, né? Deixa eu só falar aqui, se você chegou agora, né, tá boiando aí, a gente está fazendo aqui o aquecimento para a Semana de Estradas, né, o nosso curso gratuito de 14 a 17 de abril, seu contrato de obra rentável em 2025. Se você ainda não se inscreveu, o link está aí na bio. Semana que vem a gente já vai ter o curso gratuito e a gente está aqui falando sobre alguns assuntos, alguns atalhos aí para a gente poder chegar nesses resultados. Eu sempre digo que o primeiro passo, né, a gente gerar resultado na nossa obra, a gente ter obras rentáveis. Mas o segundo passo é depois a gente também ser reconhecido, também ser valorizado por isso. Então é isso que a gente está buscando aqui nesse evento que a gente vai falar no curso gratuito de Semana de Estradas. E aí hoje a gente começou a falar sobre alguns tópicos aqui de atalho, né? Um atalho de como eu consigo ser efetivo nisso, como eu consigo colocar em prática. A gente falou primeiro da competência de orçamento, você volta lá, que vai ficar a gravação. Depois as habilidades ali de conhecimento de custos. A gente foi descendo mais, falando de fechamento de custos. E agora nessa próxima etapa a gente pode falar também em fluxo de caixa. Tá? Toda empresa ela precisa ter um bom cuidado, né? Ser bem eficiente no seu fluxo de caixa. A gente falou sobre impostos, agora você imagine que a gente trabalhou, né, como eu dei o exemplo, a gente trabalhou no mês de abril. Então a gente já tem, a gente vai ter esses custos do que está acontecendo no mês de abril. A gente tem duas certezas na vida, né, a morte e que a gente vai ter que pagar os impostos. Então uma parcela pesada no custo da obra é o pagamento desses impostos sobre o faturamento, né? Então esses impostos sobre o faturamento acontecendo nesse mês, durante o mês que vem a gente vai emitir a nossa nota, vão ser geradas essas DARFs não vão ser pagas, e lá no próximo mês, no mês de maio, essas DARFs vão ser pagas. Geralmente lá ISS dia 10, depende de cada município, PIS e COFINS lá para o dia 25 e tudo mais. Então, eu acabo tendo um custo que eu já sei que eu tenho aqui, eu produzi, eu sei que eu vou ter que pagar esses impostos, ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e tudo mais,
no mês seguinte eu estou apurando, eu estou emitindo nota, estou apurando, e no outro mês que eu vou pagar. Então eu acabo tendo, vamos dizer aí, pelo menos 45 dias, 50 dias aí mais ou menos, ou mais ainda para os que vencem lá dia 25, vence dia 30. Então eu acabo tendo aí quase 60 dias. Então isso é, na verdade, é um dinheiro que eu estou recebendo, né, quando eu emito a minha nota. Lógico, depende também do dia que você recebe, mas dá para se calcular aí quanto que a gente vai ter de fluxo, né? E esse dinheiro fica parado lá que veio do faturamento e vai acontecer só no outro mês. Então a gente pode, todas as empresas na verdade fazem isso, é ir monetizando, remunerando esse fluxo de caixa, né? Trabalhando, né, com esse dinheiro. Então a gente pode fazer ele render, né? A gente pode, sei lá, aplicar um CDB diário, alguma coisa aí, para a gente poder ir rentabilizando, né? Acho que é a palavra mais correta, rentabilizando esse caixa, né, até chegar o dia de pagar essa DARF. Tá? Então, empresas com saúde, empresas com uma boa gestão, elas buscam deixar esse dinheiro aplicado, rentabilizando, e o máximo possível, né, a gente ter a certeza ali dos custos que vão acontecer. Né? Quanto mais a empresa tiver visão, ela tiver previsibilidade ali do que ela vai ter que gastar em cada dia, em cada semana, ela vai cuidando desse fluxo de caixa, de trazer o dinheiro da aplicação e colocar ele disponível no financeiro para poder pagar os custos que a gente está gerando na obra. Né? Então você pensa que a obra é só gerar custo, é só gastar dinheiro? Não, você também precisa pensar nesse fluxo de caixa, precisa pensar nessa disponibilidade financeira para a empresa poder pagar com esses compromissos, dessas coisas que a gente está gastando aqui. Tá? Então não é só gastar, gastar, gastar. Lógico, gastar como se não houvesse amanhã, sabendo que a nossa medição também vai crescer como se não houvesse amanhã. Mas também pensar, né, e dar as informações e auxiliar ao máximo possível internamente, né, essas informações para o fluxo de caixa. Então o profissional que veio lá, né, de orçamento, de custo, de fechamento de custo, e chegou nessa etapa, nesse nível aqui, de cuidar do fluxo de caixa, de ter esse fluxo de informações pensando no fluxo de caixa da empresa, é o que toda empresa busca, é o que toda empresa procura. O cara que está preocupado lá com a produção, com a medição, que é o principal lá, mas está pensando aqui também no back-office, né? Pensando aqui na interação com as outras coisas, os outros setores que envolvem também a empresa, né? Envolve também estar tocando essa obra. Se isso tudo fica bagunçado, você imagina ficar dinheiro à toa ali que poderia estar sendo rentabilizado, não está, por falha ali ou desse fluxo de recebimento, ou até de informação, acaba deixando dinheiro na mesa. Empresas acabam deixando dinheiro na mesa. Então tudo isso faz parte da gestão e a gente mergulhou aí um passo aí um pouco mais profundo nessa gestão da obra. A gestão, ela tem que ser pensando em toda a empresa, tendo essa visão um pouco mais holística, né, que se diz, nem isso é nada místico, holístico quer dizer que enxerga tudo, né, que enxerga o todo da empresa. Então não só a produção, os equipamentos, quando está soltando em massa, a gente pensando em cada etapa, né, principalmente nos compromissos que a gente tem, nos custos que a gente está gerando e nas receitas que estão vindo e no fluxo, né, que vai mantendo esse caixa na obra. Eu já vi empresa até, não sei se pode chamar de absurdo, mas assim, no nível de detalhe que ela mandava dinheiro para uma conta, para uma obra específica, para poder ela cumprir com os seus compromissos, né? Então, acho que não é a melhor maneira, talvez, de se fazer, mas essa empresa fazia isso. Então, abria uma obra, né, um centro de custo de uma obra, ela jogava dinheiro lá, e jogava tipo um empréstimo, né? E aí depois ela ia até tendo esse trabalho de rentabilizar, né? Quando o dinheiro ficasse positivo, ela jogava um juro lá para a obra, se ficava negativo, ela tinha que aportar, ela cobrava da obra. Acho assim, sinceramente, acho que é um trabalho a mais até. Mas a ideia foi boa, a ideia foi de cada obra ser saudável, né? Ser sustentável. E eu já vi empresas, né, também que por fazer uma boa gestão de fluxo de caixa, quando eles conseguem, isso que eles conseguem rentabilizar, eles distribuem até para as obras como uma economia, né? Da mesma forma, né, se ela acabar ficando no vermelho com uma má gestão de fluxo de caixa, ela pode acabar penalizando as obras, né? Mas enfim, independente se isso vai acabar entrando como algum benefício ou algo que vai penalizar a obra,
a empresa é feita de obras, né? A empresa é feita de várias obras que estão sendo tocadas. E a gente precisa se preocupar com esse todo, né? Com esse todo da empresa. Porque se a empresa não estiver tendo lucro, né? Amanhã é todos nós que estamos aí na rua, né? Procurando outro emprego. Então, ela precisa, de uma maneira geral, ter essa saúde, né, e essa sinergia entre as obras, né? Não adianta a gente querer ficar brigando, né? Às vezes a gente quer para nossa obra todos os equipamentos novos, quer os melhores equipes lá, principalmente de massa que venham trabalhar na nossa obra, mas a empresa precisa ter essa sinergia. E a arte, né, a gente conseguir cuidar disso tudo e fazer todo mundo se ajudar e todas as obras, né, irem para frente, buscarem resultados melhores, né? E aí, então, depois dessa parte desse fluxo de caixa, a gente já acaba entrando já na última camada, né, a camada mais profunda dessa gestão efetiva, que é isso na verdade é isso que a gente está falando aqui. A gestão efetiva, que ela vai ser uma gestão que principalmente ela vai integrar as obras, né? Não adianta a gente querer o máximo de recursos, tudo ali só para nossa obra, e a gente acabar deixando alguma outra descalçada, né? Tudo bem que isso é mais a função ali de quem está gerenciando, né? Gerente, diretor, às vezes que está fazendo essas divisões nas obras. Mas a gente buscar o máximo possível que a empresa tenha esse lucro maior, que a empresa tenha essa eficiência maior, né? Que a empresa tenha uma efetividade aí maior. A gente deu um exemplo até de fluxo de caixa que é bem legal para a gente entender, né, que a empresa precisa dessa informação. Ela precisa saber, né, o quanto que eu vou ter de medição no próximo mês, a empresa precisa saber o quanto que eu vou ter de custo no próximo mês, ela precisa saber de gastos não recorrentes ou receitas não recorrentes. Na empresa, ela geralmente trabalha por trimestres. Avalia também o trimestre. Então, a gente precisa ter um planejamento do próximo ano, precisa ter um planejamento do próximo semestre e voltando para o próximo trimestre, né? Então, quando a gente sabe que a gente vai ter, como eu falei, de um custo não recorrente ou uma receita não recorrente, é importante essa informação estar fluindo dentro da empresa, né? Isso está sendo passado lá para frente. E voltando lá atrás, quando a gente falava de provisão lá no fechamento de custos, também é uma outra coisa importantíssima. Porque você imagine, eu dei um exemplo bem do dia a dia aqui de custos de alojamento, de uma provisão para eventuais multas, né, devolução antes do prazo, ou mesmo para reformas, né, dos imóveis, para pintar imóveis, consertar as coisas, e que a gente consiga provisionar isso. A gente provisionando isso, a gente já nem conta com essa receita, né? Quer dizer, a gente separa uma parte da receita e já separa ela para poder cobrir esse custo. Foi o exemplo que a gente deu lá atrás, né? Se você chegou agora, depois você volta, aí vai ficar aí a gravação, a gente estava falando sobre essas provisões. E chegando aqui, bem nessa parte que a gente está falando de gestão efetiva, né, de fluxo de caixa, você imagina você conseguir provisionar isso vai ficar rendendo, rentabilizando nesse caixa da empresa durante toda a obra até você chegar lá no final. E lá no final, se você conseguiu não precisar dessa verba, né, não ter que comer essa provisão, isso aí ele pode ocorrer com um custo às vezes menor, um custo um pouco maior. É importante você ter uma provisão e que na melhor das hipóteses, né, ela seja coberta, né, pelo custo que vai acontecer e de repente até sobra alguma coisa. Então acaba sobrando um lucro um pouquinho maior. Ele vai direto para o lucro, porque você provisionou um custo que ia acontecer, né? Então, primeiro você tá prevenindo que eu tenha custos lá na frente que eu não sabia deles, vão acabar destruindo esse resultado da obra. E por outro lado também você vai estar já trabalhando de uma forma mais inteligente, mais eficiente. E também acho que vale a pena a gente citar que sempre essas previsões e principalmente essas provisões, toda previsão que a gente vai passar, a gente tem vários cenários, né? A gente sempre fala sobre isso, cenários, né? Cenários otimistas, pessimistas, cenários já mais no meio ali, como a gente falou no início aqui. E para a gente passar esses números, essas expectativas aí, principalmente para a chefia, né, para a diretoria, é bom a gente ter os cenários, né, e sempre ter uma folga, né, porque quando você passa uma expectativa, isso em tudo na vida, quando a gente passa uma expectativa para alguém
essa pessoa já cria a expectativa lá do lado dela e ela já aceita aquilo. Então ela aceita daquilo, né? Próximo daquilo para mais, não daquilo para menos, né? Daquilo para menos você acaba me fugiu a palavra, você acaba tendo fugiu. Essa pessoa acaba se decepcionando, sabe? Acaba se decepcionando com você. Então toda essa expectativa, né, de rentabilidade, essa previsão de lucro que a gente vai ter, sempre tem que ser pé no chão e com uma folga, com algo que você possa ir buscar. É importante você também ter uma meta de ir buscar um resultado um pouco maior para você até surpreender essa expectativa que você deixou, né, esse número que você cravou. É sempre melhor você ir buscar algo a mais. Tá ok? Então, se você chegou agora, né, vai ficar aí essa gravação dessa live. Essa live já é de aquecimento para o curso gratuito Semana de Estradas, onde a gente vai estar fazendo aqui na semana que vem, do dia 14 a 17 de abril, seu contrato de obra rentável em 2025. Se você ainda não se inscreveu, o link está na bio. Espero vocês todos aí na semana que vem. E se alguém tiver alguma dúvida sobre esses assuntos, né, vocês podem comentar aqui embaixo, podem colocar aqui embaixo sobre hoje, né, que a gente foi falando sobre um atalho, né, para a gente chegar em obras rentáveis e para a gente também depois a gente ter resultados melhores, gerar resultados nas nossas obras, a gente ser valorizado por isso. Então a gente hoje foi falando sobre esses atalhos, né, as competências, os conhecimentos de orçamento, depois numa outra profundidade aqui a gente conhecimentos de custos, conhecimentos de fechamento de custo, conhecimentos de fluxo de caixa, um cuidado com o fluxo de caixa até a gente chegar na gestão efetiva. Então com tudo isso a gente consegue acelerar esse resultado, né? Usar atalhos aí para a gente conseguir esse resultado de obras mais rentáveis e principalmente o nosso contrato de obra mais rentável. Falou, pessoal? Então eu vejo vocês aí nas próximas lives e também na semana que vem no curso gratuito Semana de Estradas. Até mais!